Fala, meu povo! Bora falar de The Handmaid's Tale essa semana! Eu não aguento mais esperar pelo episódio 8. Preciso falar. Depois que a Cris inventou esse negócio de ficar falando... Não foi eu que inventei. Você que inventou. Você inventou. Não foi. Depois que a Cris ficou inventando esse negócio de falar que vai ter o passado da tia Lídia... Se tornou insuportável acompanhar todos os episódios até o episódio 8. Foi a galera que me falou que eu fiquei pedindo pelo passado da tia Lídia. E, cara, eu vou te dizer que eles levantaram uma bola fenomenal pra isso. Porque no episódio 4, ela surtou com a Janine. Uhum. No episódio 6, ela teve a conversa sincerona com a Juni, que ela chorou e abriu o coração dela ali sobre ajudar uma pessoa e tudo mais. E agora, no episódio 7... Na hora que ela vai fazer a primeira execução no início do episódio, que ela precisa apitar para as aias puxarem ali a corda e fazer ali o enforcamento, ela faz assim, ela pega o apito, traz pra boca e a câmera foca no rosto dela. E ela faz assim, ó. Ela respira fundo antes de dar a execução. Então, eles têm mostrado um lado dela ali de uma forma muito sutil, sem parecer muito agressivo, do tipo assim, ela sempre foi uma vilã detestável que ninguém gosta e de repente ela tá boazinha? Não. De repente faz sentido? Não, não foi assim. Eles estão construindo aos pouquinhos o fato de que ela é uma pessoa de verdade, ali dentro daquela capa que segue o sistema. E eu acho que essa é a grande questão de The Handmaid's Tale. Eu fui muito criticada. Aliás, gente, me critiquem. Não me importo mesmo com isso, tá? Eu zero me sinto ofendida, durmo super bem. Tá tudo ótimo comigo aqui. Zero terapia sobre isso. Tipo, na terapia fala-se de outras coisas com relação a preocupações de futuro e não sobre comentários de pessoas que não pensam como eu. Então, tá de boa. Até porque a gente seria hipócrita pra caramba se a gente se importasse com a opinião... Não, que é diferente da minha. Cara. Tipo, só raciocina, gente. Só tem a sua visão de mundo... eu odeio o Nick, amo a Serena, tá tudo bem. Odeio a Serena, amo o Nick, tá tudo bem também. Não quer dizer que a gente não se importe com a opinião de outras pessoas. Não, só não quero que pense como eu. E não vai fazer a gente sofrer. Não existe sofrimento. Zero sofro. É isso. Mas na semana passada eu fui muito criticada pesadamente, assim, por pessoas que a princípio não conseguem entender que eu só penso diferente. E tá tudo bem, tá? Durma em paz também. Mas eu voltei atrás com uma teoria que eu tô fazendo há 3 episódios. Da Serena. O quê? Que ela tem um plano gigantesco na cabeça dela. Não acho que ela tem não, gente. Não tem não, ela tá muito vendida ali Não acho nem que é vendida, eu acho que ela vive... Assim, existe um legado muito grande ali nas costas dela de ter sido uma das pessoas que idealizou os fundamentos de Gilead. Porque, assim, existe a questão religiosa de Gilead, existe a questão política, militar e econômica, e existe o conceito. O conceito foi criado, a princípio, com base no livro que ela escreveu. Tanto que a esposa do cara lá que tá dando em cima do Fred, ela vira pra ela no episódio anterior, no episódio 6, e fala assim... você criou... Não, acho que foi a Juni que falou. Agora ficou confuso na minha mente, mas foi falado pra Serena o seguinte. Você criou um mundo pra resolver as suas questões pessoais, as suas ausências pessoais. O que você não tinha. Sim. E ela fez isso de fato, né? Ela reclamava porque ela precisava ter filhos e ela se sentia incomodada com a forma que as mulheres estavam vivendo as suas vidas no universo moderno. Ela queria que tudo fosse tradicional, ela queria ser mãe, ela queria que as mulheres quisessem ser mãe, ela queria que as mulheres priorizassem a maternidade e o seu sentido fundamental de existir, e não trabalho, desenvolvimento profissional e tudo mais, nem nada disso. Ela não queria modernidade, ela queria conservadorismo. Isso. E aí, baseado nesse querer de uma mulher, os fundamentos de Gilead foram construídos. Então ela é a pseudo... Quando eu vejo muita gente defendendo assim, não, tipo, ela fez Gilead, ela não fez. É muito claro no episódio de flashback que mostra que ela entrega os fundamentos na mão do Fred, tudo que ela construiu, todos os manuscritos dela ali,
E o Fred entra na reunião de homens e fecha a porta e ela fica do lado de fora. E isso incomoda ela. Então, ela não construiu Gilead. As palavras dela foram usadas para fundamentar a estrutura de Gilead. Existe uma diferença muito grande. Ela não é a pessoa que sobe no palanque e levanta a bandeira de Gilead. Ela perdeu um dedo por contrariar Gilead. Então, ela tem questões também ali contra aquela estrutura. Então, e era por isso que eu imaginava que ela tinha um plano. Porque enfraqueceu a ideia dela ter ajudado a June na temporada anterior. Mas sabe o que enfraquece mais? Ela é humana. Eu acho que a gente precisa enxergar The Handmaid's Tale como The Handmaid's Tale se mostra. Sim. Ela é uma série de uma distopia que fala muito sobre a realidade que a gente vive. Ela tem pessoas ali dentro que são estereotipadas ao extremo por ser uma série de televisão, mas que são estereótipos de pessoas reais. Sim. A Serena, ela é o estereótipo de uma mulher que tem, de um lado, a vida e do outro lado, a morte. Ela criou os fundamentos que basearam uma sociedade que vê extremos. E ela vive dentro dessa sociedade. Ela é questionada o tempo todo. Ela realmente era apaixonada pelo Fred. Eles tinham uma vida muito harmônica em termos de construção de ideal até. Ele era burro, a gente chegou a falar isso no vídeo anterior. Ele era um cara burro, sabe? Ele não sabia fundamentar os próprios pensamentos dele ali. Quem fazia isso pra ele era ela. E no momento que você vê que ela tá questionando quem ele é, questionando a vida ao lado dele, ele se desespera e começa a querer fazer qualquer coisa por ela. Então, aí eu derrubei a minha teoria de que ela tava planejando alguma coisa, mas teve um fragmentinho ali que deu uma reacendida, mas apagou logo em seguida. E foi quando o chefe do Fred chegou pra ele pra conversar com ele. Sim. E aí deu em cima mais uma vez. Aí ele falou assim, eu acho que tua filha tem que ficar lá mais um pouco porque é bom pra gente. E eu acho que você tá caminhando no caminho certo. Aí o Fred, então tá bom, né? Vou deixar a Nicole lá. Aí ele vai falar com a Serena. Antes dele falar, ela já sabe. Então. Ela já fala, você vai querer deixar ela mais tempo lá? Não, na verdade não. Isso daí eu acho que foi o que a série quis falar de rasteiro. Mas tem uma construção por trás disso. Ela estava percebendo, porque ela é uma mulher muito sagaz. Sim. Ela estava percebendo que os jogos políticos que estavam acontecendo, porque ela enxerga. O Fred precisou ouvir do cara. Ela já sabia. É isso que mostra a discrepância intelectual entre os dois. Sim. Por causa daquela visita na casa? Então, por causa de tudo. Ela é uma mulher que analisa, que ela presta atenção nos detalhes. E aí, ela já sabia que para Gilead, politicamente, seria mais interessante se a Nicole não voltasse agora. Por quê? Porque o mundo está se interessando em entender Gilead. Eles estão conseguindo chamar a atenção porque eles estão, desde o início da história, tentando fazer alianças políticas com outros países. E só tem dificuldade. Sempre que fala-se sobre isso, o Fred fala assim, a gente tá com dificuldade com o México, mas vai dar certo. A gente tá com dificuldade com o Japão, mas vai dar certo. Ou seja, eles ficam tentando politicamente ter a atenção do mundo inteiro. E eles não conseguem. Porque eles são um país extremista e ninguém quer papo com eles. No momento que eles humanizaram a causa, que tem um bebê envolvido... E o mundo tá com problema de ter crianças. E os fundamentos de família são muito importantes e tudo mais, o mundo passou a prestar atenção. E aí eles abriram as portas para a Suíça... E aí eles estão falando assim, do tipo, olha, existem refugiados no Canadá. Mas, por exemplo, essa refugiada aqui, que no caso é a Emily especificamente, ela é uma criminosa na nossa sociedade. E de acordo com os fundamentos universais aí de respeitar as leis e tudo mais de cada país, as leis do meu país não têm que ser respeitadas? Aí a Suíça, que é neutra, fala, tem, faz sentido. Se você tem um país e esse país tem leis... Por princípio, você tem que respeitar essas leis. Então, aí tem essa menina aqui, que fugiu com a neném, que ela roubou um carro oficial, tentou matar um policial meu,
Matou Esfaqueou, né? a supervisora dela, do trabalho que ela executava. Cara, ela é uma criminosa, ela é uma fugitiva. Ela não é vítima. Ela estava cumprindo pena porque ela é uma criminosa. E aí chega no Canadá, ela é presa também. Então ela realmente tá fazendo Ela é uma criminosa, trilha... ela tá contando uma história Cara, ali. então já se prepara para no último episódio a Emily ser enforcada em praça pública e quem vai puxar a corda vai ser a Ai, Julie. para. Mas o fato é que eles estão contando uma história agora muito mais inteligente. E quem possibilitou essa história de ser contada foi a Serena. Uhum. Porque ela construiu o cenário de querer trazer a Nicole de volta. E eles estão se aproveitando disso para abrir as portas políticas de Gilead, para fomentar a política que eles inventaram ali naquele país. O que o Fred não percebeu foi exatamente isso. A Serena já tinha percebido. Sim. Então, quando ele chama ela pra jantar e vai ali conversando e tudo mais, cheio das seduções, porque ele é desses, Uhum. ela vira... Ele fala assim, preciso conversar com você. E aí ele fala tudo o que ele quer fazer, que é mentira. Sim. Ele tá mentindo pra ela. Que ele concordou com o cara lá que quer pegar ele em deixar a Nicole no Canadá. Sim. Politicamente vai ser bom pra ele, né? Uhum. E aí, ele vai ali conversar com ela e diz que vai continuar tentando, que vai esperar só mais um pouquinho, porque politicamente realmente é melhor, nananana. Ela leva a questão pra ele porque ela já sabia, ela já tinha percebido que era. Ele não. É muito doido isso, assim. A construção mostra o tempo inteiro como ela tá à frente dele. Ele é burro, ele é manipulado pelo sistema, ele é ambicioso. Ele é bem idiota trabalhando ali naquele sistema. Se ela estivesse no lugar dele, os Waterford já seriam, tipo, gigantescos naquela sociedade. E aí ela vai conversar com as mulheres. E as mulheres continuam sendo mulheres frívolas ali naquelas conversas. Então, mas eu senti uma certa diferença na forma delas lidarem. Porque as mulheres de Washington, elas são mais livres para as opiniões delas, são mais modernas. Elas têm mais espaço de conversa. Isso. Entre elas. E, por exemplo, a esposa de um comandante olha para um cara que tá passando. Sim. Então elas... Não é a mesma coisa. Sim, sim. E talvez com essas mulheres, aquilo que a Serena tentou fazer lá no lugar onde ela morava... Sim, de funcione liderar as melhor. mulheres. É. Então, mas eu acho que o olhar dela simboliza muito isso, sabe? Quando ela chega, e aí elas recepcionam ela ali, e aí a menina já faz a piada do cara que ela olha, porque os homens precisam ter razão. Elas riem de coisas que mulheres de hoje riem aqui, na vida moderna, Sim. né? E aí a menina até fala, tipo assim, pode ficar tranquila, Serena, que você tá entre amigas. Ela não se joga, ela fica tipo... Ela olha, ela observa, ela é muito estrategista. E é interessante, porque nesse momento que ela tá observando, começa a tocar um tango. Sim. E aí ela para de observar e olha pro Fred. Sim. E aí o Fred vem que nem um panaca em direção a Ele ela. é muito idiota, muito Porque idiota. ele realmente acha que tá no controle das coisas quando ele tá sendo Manipulado por ela. o tempo inteiro. Sim. Aí ele vem, eles dançam, todo mundo para de dançar pra olhar pra eles, inclusive a Cris tomou um susto, porque tem aquele passo do tango que bota a perna da mulher. Eu falei, gente, vai dar ruim, com certeza. Tira essa perna daí, Serena. Eu já tava desesperada Só ali. que essa parte da sociedade é diferente. Sim, é uma galera mais Eles não permissiva. e eles não estão levando tão ao pé da letra assim os conceitos de Gilead. Então, eu acho que eles vivem os conceitos de Gilead, só que na cabeça deles existe uma hierarquia. Aham. E Por eles exemplo, estão na parte do topo dessa hierarquia. As aias, elas vivem os conceitos de Gilead no extremo ruim. Isso. É tipo boca fechada, não tem poder de nada, elas são procriadoras. Uhum. E os comandantes e as esposas vivem suas regalias de Gilead ao extremo positivo. Sim. Entendeu? É uma sociedade bem diferente do interior, do conservadorismo do interior. Uhum. Agora, assim, foi muito chocante aquela visita que ela fez com a esposa lá naquela casa que tá abandonada. Que ela falou que ainda é uma das últimas casas ainda não reformadas. E aí você tem, tipo, o jornal na mesa, a destruição daquela casa. Um videogame abandonado, com poeira, com vidro quebrado. Tipo, a casa... Eu imagino, vendo aquela casa do jeito que tá, de uma família tendo uma vida normal. Sim. Sendo invadida, tudo quebrado, E tudo a família ficando do jeito que levada, tava. e a família sendo
sequestrada e retirada daquele lugar e assassinada do lado de fora. Sim. Porque tava tudo ali, né? Copo em cima da mesa, jornal aberto, enfim. Estava acontecendo uma vida no momento que as pessoas deixaram de viver ali. Cara, o ataque foi do Isso nada. é muito mais agressivo, né? A tomada de poder foi do nada, assim. Foi, E as famílias foram chacinadas. É uma ditadura, né? Sim, sim. E é muito agressivo, assim, ela entrar num quarto que tá escrito Phoebe na parede, que tem um berço, que tinham crianças vivendo ali, e eles se apropriam sem sentimentos, sabe? Das coisas que já existem, que pertencem a outras pessoas. E isso é muito agressivo. Mas dá pra, eu acho, eu não defendo a Serena, como tem muita gente colocando palavras na minha boca que eu faço, eu defendo a humanização dos seres humanos. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. É que é muito fácil ficar vendo quem é vilão e quem é herói. Então, pois é. É muito fácil. Não é uma série sobre vilões e heróis, é uma série sobre ideologia. E ideologia é muito perigoso. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai comentar The Handmaid's Tale para não impor a nossa própria ideologia em contradição à ideologia da série. Do tipo, a gente vê a Serena agindo do jeito que ela age e a gente extremizar, se é que isso existe, dar uma extremida... Como é que fala? Tornar extremo o posicionamento dela. Da mesma forma que a gente não pode também pegar a June e tornar ela um ser extremo de perfeição. Isso é muito errado. Isso é o que Gilead faz. E a gente não pode trazer isso pra vida real na hora de julgar a história. E é muito interessante, né? Porque a gente passou 5 episódios dando uma enaltecida no planejamento da June, a postura, de como ela ama Gilead agora, de como ela lida com as pessoas e tal. E estamos a 2 episódios baixando a bola da June. Cara, nesse episódio especificamente, eu fiquei muito chateada com muitas atitudes dela enquanto personagem. Ah, Cris, mas ela tá sofrendo, eu sei. Ah, Cris, mas ela tá liderando uma revolução que não existe. Eu sei também, eu tô vendo a mesma série que todo mundo. Mas eu consigo olhar de fora pra aquela história e não endeusar alguém. Ninguém ali é perfeito. Sim. Todo mundo ali é ser humano tentando sobreviver. Isso. Cada um no seu nível hierárquico. Existe gente ruim e existe sobrevivente em Gilead. É isso. Não existe ninguém bom. Porque é o mesmo questionamento que a Emily tá tendo com a Moira lá no Canadá. Exato. Tipo, cara, eu matei pessoas. Eu não sou essa pessoa. Eles me transformaram num assassino. E aí a Moira vira pra ela e fala assim, te transformaram? Você matou alguém desde que você chegou aqui? Aí ela falou, não. Ela falou, então eles não te transformaram. A gente continua sendo a mesma pessoa. A gente sobreviveu. E para sobreviver a gente fez coisas. É isso. Pega esse conceito da Moira e aplica pra tia Lídia, pra Serena, pro Nick, pra todo mundo, pro Fred, pra todo mundo. Aí, dentro disso, você vai subentendendo o que essas pessoas fizeram. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior que eu não confiava em ninguém que tivesse cromossomo Y, em Gilead. E eu reitero isso. Eu, Cris, escolho não acreditar em ninguém que tenha cromossomo Y em Gilead. Por quê? São pessoas com privilégios. São os únicos que têm privilégios. Ah, mas e os gays que morreram? Morreram. Eles não tinham privilégios. Os que sobreviveram, eles são considerados os perfeitos para Gilead. É isso. Ah, mas eu já vejo algo muito de aparências também. Também tem isso. Tem uma galera ali sobrevivendo. Tem uma galera ali que faz papel de ruim porque ele não tem espaço. Eu acho que... Ah, sim. Né? Sim, com certeza. Mas quando eu disse essa frase, doeu em muitos homens sim, que sim, assistem, sim. por exemplo. Que, tipo, como assim você não acredita em ninguém que tenha cromossomo Y? Ah, foi o sentimento que eu tive. Da mesma forma que tem gente que quer matar a Serena, entendeu? Não, mas a a gente série- reage, né? A série é feita pra isso. Isso, exato. Pra causar esses desconfortos. E pra abrir espaço de discussão. Exato. E quando você pega, por exemplo, a atitude da June nesse episódio, o que me incomodou não foi o que ela fez com a Aya no final do episódio, não. O que me incomodou foi o que ela fez com a esposa do comandante da casa que ela mora. A June pré-julgou uma relação. A gente pré-julgou uma relação. A gente tava olhando a relação daquele comandante com aquela esposa pelos olhos da June, pelos questionamentos dela. Ela olhava e via que ela era uma mulher que tinha opinião, mas era abafada. Que tinha um posicionamento, mas era abafado. Ela teve uma micro conversa com ela ali na cozinha e já tirou 1 milhão de conclusões. E a gente foi junto com ela. Ela o tempo todo medicada pra ser controlada. Exatamente. E ela é uma mulher doente. Mentalmente doente. Ah. E uma mulher mentalmente doente corre riscos.
o comandante, naquele momento ali, e eles tinham uma relação, de acordo com a lembrança dela mesma, muito bonita, né? Eles eram muito apaixonados, ele fazia as fitas de amor pra ela e tudo mais. E aí você coloca essas coisas numa balança e você fica, cara, se ele era muito fofo antes, por que ele deixou de ser? Por que ela sente falta de quem ele era antes com ela? Porque ele tem medo. Não. Ele ajudou a construir um sistema que poderia matar a esposa dele, que é uma mulher por quem ele é apaixonado. Então ele protege ela. Ele não deixa ela sair de casa. Ele não deixa ela encontrar as outras esposas. Ele não gosta de ir a nenhum evento público, porque se ele for, ele tem que ir com a esposa. Existe essa regra em Gilead. Tanto que quando o Fred estava sozinho, isso foi questionado. Uhum. Eles precisam estar em casal, eles precisam mostrar que são uma família padrão. Que Gilead é isso. E ele tem uma mulher mentalmente incapaz de viver em sociedade nesse momento. Ela pode ser morta. Né? Ela pode ser morta. E ele não quer que a esposa dele morra. Então eu acho que tá todo mundo demonizando os estereótipos em The Handmaid's Tale, quando na verdade a gente precisa humanizar as evidências. Essa é a grande questão de The Handmaid's Tale. A gente não pode permitir que a gente se torne mais um personagem de The Handmaid's Tale. E a série leva a gente a fazer isso porque esse é o desconforto que ele quer causar. Uhum. Ele quer que a gente tome partido. E ninguém é perfeito ali dentro, sabe? Todo mundo tem questões, tem segredos. Essa conversa, todas essas passagens da June, e aí mostra um pouco a visão da esposa dele interagindo com a criança, na ponte, enquanto ela olhava. As verdades que ela fala. Isso, tudo que ela fala nesses momentos mostra o quanto a gente olhou numa ótica errada, assim, tipo, não é limitada, né? A gente olhou pelo estereótipo. Mas é extremamente limitado, assim. A história também, a June também não tem tanta abertura assim, e ela tá trabalhando com as cartas que ela tem. Com o recurso que ela tem. E aí, ela realmente, ela pensou alguma coisa dos dois, ela jogou com isso em favor dela, e aí ela viu o quão ruim ela foi, e aí ela deu um passo atrás. Ela tava lá na parede, eu até botei a foto aqui, essa cena é forte, né? Demais. Tipo, isso é Gilead, esse muro é Gilead. É Gilead, sim. Não, e assim, uma coisa que eu acho que a June precisa perceber, e é muito confortável pra mim falar isso porque eu tô aqui, eu não sou a June, e sempre vai ser confortável a gente analisar uma dor de alguém de fora. Porque a dor não tá em mim, eu posso ser fria com relação a essa dor. Então, me permitindo aqui estar numa posição privilegiada com relação à história da June, eu acho que ela tá sendo muito... como fala, descontrolada nas atitudes dela. Ela não tem planejamento. Ah, Cris, mas ela é vítima. Não, eu sei de tudo isso. De novo, estou me colocando numa posição privilegiada aqui de não ter a dor dela. Ela decidiu ser a líder da revolução nessa temporada. Ela decidiu criar um grupo de resistência em torno dela. Uma rede de resistência em torno dela. No meio dessa criação, em que pessoas confiam nela, em que pessoas estão se movimentando para fazer o que ela idealiza o tempo todo, ela volta para a questão da Hannah. Ela faz questão de ver a Hannah. Tá errado. No conceito de revolução, ela precisa se afastar um pouquinho do pessoal. E aí eu volto para a mãe dela. Ela se sentia sozinha na relação dela com a mãe, porque pra mãe dela era muito mais importante estar ali militando. Entendeu? A mãe dela abandonava ela em casa pra militar. E quando ela reclamava do tipo, eu odeio esses seus grupos feministas, ela falava, mas eu tô construindo um mundo melhor pra você viver. Eu preciso... É muito mais importante eu militar na rua pra você ter liberdade de ser e estar do que eu ficar aqui assistindo filme com você de tarde, em casa. E é esse o aprendizado que a personagem tá tendo. Exatamente. Ela tem que construir um mundo independente da vontade dela, porque ela tá dividida ainda. Exato. Quando ela conversa no quinto episódio, no sexto episódio, com a Serena, que ela fala assim, você... Não. Quando que ela fala sobre militar ou não militar, ela fala exatamente sobre isso, né? O mundo não tá preparado. O que adianta trazer ela de volta se você mudar, se o mundo não mudou?
E aí ela tá Ela dividida entra em entre esse... contradição. Mas é por isso que eu acho injusto apontar o dedo pra Serena e defender a Juni. Aham. Porque as duas estão agindo exatamente igual. A Serena tá pensando no afeto que ela tem pela Nicole e na necessidade que ela tem de ser mãe. E aí, ela não se importa se a Nicole vai voltar de um mundo livre pra Gilead. Ah. Ela não se importa se a Nicole vai ter que viver a vida dela e que em algum momento Nicole pode perder o dedo, Nicole não vai poder ler, Nicole não vai ter cultura, porque é Gilead, o mundo de Nicole. Ela não se importa, ela se importa com a necessidade dela de ser mãe. A Juni tá fazendo exatamente a mesma coisa com a Hannah. Aham. Ela não se importa. No momento que a questão é Hannah, o que importa é o instinto materno de querer estar junto. Exato. Quando, na verdade, ela tem a possibilidade de, a longo prazo, melhorar o mundo pra Hannah. Não necessariamente tendo a Hannah do lado dela. Então, mas eu acho que as duas... Essa temporada tá caminhando pra esse ponto de vista. Aham. Eles terminaram a última temporada com Serena e Juni trabalhando juntas. Começaram com elas se desentendendo novamente, indo cada um pro seu lado. Uhum. Com uma criança saindo de lá. Porque a gente sempre fica com aquela... Na primeira e na segunda temporada, a gente ficou com aquela expectativa de fugir de Gilead. Sim. Nessa temporada, fugir de Gilead não faz a menor diferença. Menor diferença. Porque o mundo não estava preparado para isso. O mundo não tá preparado pra Gilead. Então, é preciso você abrir mão para alterar o mundo que você vive. Sim. É preciso você se soltar, se libertar de alguns estereótipos e alguns pensamentos do mundo antigo, já que o mundo mudou e você não mudou. Exato. Então você precisa mudar junto com esse mundo. Exatamente. E eu acho que a Juni, ela tá caminhando para realmente abandonar a ideia e Da se Hannah. comportar mais como a mãe dela se comportava. Sim, mas é o que... Assim, é errado, é injusto, não é compreensível por todo mundo. Eu entendo, sabe? Hoje em dia você tem mulheres, por exemplo, aqui 2019, vida real, mulheres que decidem não ser mães porque elas não se acham capazes ou não se acham... não é nem capaz, o termo correto não é esse. Elas não se acham obrigadas a povoar um planeta para mudar esse planeta. Elas querem mudar o mundo, por exemplo, com a visão delas de mundo, com o trabalho que elas executam. E elas não precisam usar o útero delas para isso, elas têm outros órgãos no corpo, tipo o cérebro. Elas querem usar o cérebro e não o útero. E você dedicar todo o empenho que você dedicaria para gerar uma vida, para gerar uma ideologia, é tão relevante quanto, sabe? E hoje, em 2019, você tem mulheres assim, e essas mulheres são questionadas por estarem decidindo abrir mão de ser mãe. Elas não abriram mão, elas decidiram ir por um caminho. Eu acho que a mãe da Juni fez isso dentro da história de Gilead. Ela é dentro da história de The Handmaid's Tale, ela é um exemplo que a Juni traz o tempo todo. Quando tem a questão do batismo, ela lembra, né? E ela se questiona. Quando teve a questão do casamento, né, com o Luke, a mesma coisa. Do parto, a cena do parto da segunda temporada nada mais foi do que a Juni confrontando as ideologias que ela tinha sobre a própria mãe. De que a mãe ficava falando, por que você quer anestesia? Por que você quer fazer cesárea? Seu corpo foi feito para isso. Você tem tudo dentro de você para sentir essa dor e parir uma criança. E ela foi Faça de forma natural. E aí ela ganhou força para fazer isso. Então eu acho que a Margaret Atwood, talvez, ela tenha criado uma transposição ali de ideologia dentro da história que faça com que a gente caia em muitos erros, em muitas armadilhas. E quando a gente cai nas armadilhas que ela cria na história, a gente se questiona e a gente evolui. Gilead não. The Handmaid's Tale é muito pra isso, sabe? Pra nós mulheres aqui da vida real, olharmos, julgarmos, analisarmos, questionarmos e evoluirmos aqui. Pra gente construir um mundo melhor aqui fora também. E eu vejo muito todo mundo caindo nesse erro de apontar o dedo pra Serena e aplaudir a Juni. Apontar o dedo pra uma mulher que tenha poder, tipo a Tia Lídia, a Serena, e aplaudir quem sofre. Não é assim. Então, nem toda a história é assim. Tá, a Juni se desapegando dessa parada de filha pra militar. Tá, a Serena se desapegando aos conceitos políticos que ela tá, porque a partir do momento que ela tá lutando pra trazer a filha de volta, em que ela é seduzida por essa política, mundo político, porque eles são o caminho pra que ela consiga a filha dela de volta. Mas quando eles optam por
deixar a Nicole lá porque é bom politicamente, ela se distancia desse tipo de pensamento. A tia Lídia, ela luta, treina, faz e impõe, e aí a sociedade está sendo construída como ela, nas rédeas dela, e de repente ela é julgada por aquelas daquele mundo que ela está construindo, pelas pessoas daquele mundo. Então, ela realmente se afasta daquele tipo de pensamento. A Emily, ela saiu e foi pro Canadá. Só que ela foi alterada por esse mundo novo Então, de era isso que eu ia Gilead. falar. Sabe quando a gente vê casos da vida real, assim, de jovens que foram presos por algum delito que cometeu e aí passou 10 anos na cadeia e aí quando volta pra sociedade essas pessoas não conseguem se reintegrar. Aham. A Emily é essa pessoa. Ah. A Emily, a Moira e todos os refugiados que estão lá. Uhum. A partir do momento que você... É porque a Moira é muito militante já na essência. Então, ela a Moira, conseguiu. ela tá ainda seguindo a mesma vida que ela Ela seguia. encontrou o caminho dela, né? Que era militar. Ela sempre foi essa pessoa. Só que a Emily, por exemplo, ela era uma PhD, ela era uma estudiosa, ela dava aula numa universidade. Ela estava numa posição privilegiada. Ela é branca, ela é lésbica, só que ela teve um relacionamento lésbico só na vida dela. Ela não sofreu. O caminho dela de privilégios é muito evidente. Ah. E ele fica mais evidente na conversa que ela tem com a Moira agora. Que a Moira até fala assim, cara, a gente tem 0 pessoas lésbicas que a gente conhece em comum, isso nunca aconteceu, é a primeira vez na história das histórias gays, sabe? E que é uma comunidade muito fechada. Ela não fazia parte dessa comunidade. Tá. Ela tinha uma vida privilegiada destacada. Ela era casada com outra mulher branca, elas adotaram uma criança, ou tiveram como filho, não sei exatamente qual é a origem da história dela, porque eu não lembro se uma delas engravidou, mas... Acho que as duas doaram óvulos. As duas doaram, né? E aí engravidou e tudo engravidou. mais. Mas, tipo, elas têm um filho porque elas tinham dinheiro pra pagar pelo procedimento. Não é todo mundo que tem. A Moira vendeu uma criança. A gente não pode esquecer disso. Então, existe toda uma diferença social ali entre as duas, só que hoje as duas são vítimas da mesma coisa. Ah. E a Emily, ela fica tipo, cara, você sente falta do que você fazia antes? Ela tá sem espaço naquela sociedade. Ela não pode ser uma professora universitária no Canadá nesse momento. Ela acabou de chegar lá, ela é uma refugiada que tá se reintegrando na sociedade. Se você pegar os refugiados da Síria que estão aqui no Brasil, Todos estão em subempregos. todos estão em subempregos, porque o país, por princípio, não privilegia seus conhecimentos de outra cultura. Não. Você precisa galgar o mesmo caminho de todo mundo aqui. Então você tem que fazer faculdade aqui, você tem que começar uma carreira aqui, sendo que você já tinha. Uhum. E isso é jogado no lixo. A Emily tá nesse estágio. E aí, no momento que ela vai com a Moira e ela bota o dedo na cara do ministro e ela fala o que pensa, do tipo, não, eu fugi com o neném, ela me deu, ela não concordou com nada, não. Ela pseudo se encontra ali. É o que ela tem hoje. É o que ela tem de recurso. E aí ela é presa. Mas ela é presa, só que pela primeira vez ela demonstra conforto. Não. Porque ela volta para um ambiente fechado, né? E ela tá Não, literalmente com alguém que entende, com alguém que ela não precisa fingir. Mas eu acho que é mais pelo ambiente. Gilead é uma prisão. Aí ela saiu dessa prisão e foi por um mundo aberto, livre, que ela pode ser o que ela se quiser. torna mais opressor do que a prisão. Exatamente. Aí quando ela é colocada dentro da prisão desse lugar, tá, Ela relaxa. ai, calma, tá. Aqui Ela eu não tem tô... tempo. Ela não tá sendo obrigada a assumir uma família. Ela não tá sendo obrigada a ser perfeita. Ela não tá sendo obrigada a trabalhar. Ela não tá sendo obrigada a dar respostas. Nada. Ela só tá em silêncio, refletindo sobre tudo que ela fez e o que ela quer fazer. E aí ela tem uma igual a ela, que passou pelas mesmas coisas que ela. Exatamente. Pra tirar as dúvidas que ela não pode falar em voz alta nessa sociedade Exatamente. livre. Exatamente. Porque nessa sociedade livre, ela é uma criminosa. Ela é oprimida o tempo inteiro ali. É. Porque ela é uma refugiada. Então, questione. Olhe The Handmaid's Tale e olha pra vida real depois, porque a gente faz isso. É. No momento que se você for dono de empresa e você pedir antecedentes criminais pra alguém, pense em The Handmaid's Tale. Não é diferente. A forma que a gente enxerga, por exemplo, ex-prisioneiros. Não. Por que essa pessoa roubou? Por que essa pessoa matou? O que aconteceu? O que essa pessoa vivia pra ela matar? Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, na vida real, uma pessoa que se defende de um criminoso, por exemplo, uma pessoa que é nascida e criada numa comunidade carente do Brasil. Se essa pessoa tem como opção ali ou entrar na vida do crime ou matar um traficante que tá obrigando ele a fazer alguma coisa e ele mata esse traficante em defesa, ele é preso do mesmo jeito.
Porque ele não tem nada, nenhum respaldo ali que defenda ele. Ele matou um cidadão comum. O traficante não é uma profissão legalizada. E essa pessoa, quando volta para a sociedade, que fez tudo o que fez ali em legítima defesa ou para ter uma vida, ela se vê sem vida. E a gente julga. A gente, cidadão comum, julga todo mundo. Porque o ser humano, a arte do ser humano é julgar. E eu acho que The Handmaid's Tale traz esse desconforto. Ele te coloca numa posição privilegiada fora dos acontecimentos para você se questionar. E não questionar quem tá ali dentro. Se questionar é muito mais relevante em The Handmaid's Tale. E é isso, muito textão hoje, gente. Quanto tempo ficou esse vídeo? 40 minutos. Pra sempre. Cara. Comenta aí o que você achou da série. Lembre sempre que aqui nesse canal, no nosso mundo do Coxinha Nerd aqui no YouTube, você pode falar o que você pensa, do jeito que você pensa, da forma que você pensa. Discordar com o que você concordar, quiser. Apontar dedo pra gente, baixar dedo pra gente, levantar dedo pra gente, fazer o que você quiser com o seu dedo aqui dentro desse canal. Porque eu acho que o que os conteúdos de entretenimento fazem com a gente é isso, sabe? Eles trazem questões e a gente precisa fazer algumas coisas com essas questões. E eu acho que a última coisa que a gente tem que fazer é encarar como um conteúdo de entretenimento e dormir em paz. Eu acho que a gente tem que se sentir desconfortável, sim, porque é do desconforto que saem coisas incríveis. E, cara, sinceramente, o entretenimento, ele não é mais quadradinho. Seria muito robótico da nossa parte vir pra cá no YouTube e falar um vídeo de 2, 3 minutos falando o que aconteceu no episódio. Não é pra assim. Quê? O que agrega? Vai ver o episódio. Exato, a gente tem que problematizar mesmo. Exato, é textão mesmo. E outra parada também, às vezes eu vejo alguém vindo aqui no YouTube e discordando de mim. Falando, Cris, mas você... Nananana. E aí eu respondo discordando da pessoa. E aí a pessoa diz que, mas você não diz que todo mundo é livre pra falar o que quer? Sim, inclusive eu. A réplica, a tréplica, é tudo ok, entendeu? Eu posso continuar discordando de você pra sempre... E você pode continuar discordando de mim pra sempre, porque isso agrega. No momento que você conhecer alguém que pensa como eu, você vai falar, calma, eu já me deparei com alguém assim. E no momento que eu conhecer alguém que pensa como você, eu vou pensar, calma, eu já vi alguém falando isso pra mim. Isso agrega, é bom demais conhecer gente que tem pensamentos múltiplos, enfim. E é por isso que é Faça interessante, e os vídeos de The Handmaid's Tale tem muito isso. É, A pessoa dá a opinião dela e vai caçar outras opiniões pra ficar debater. Conversando ali. São os vídeos que tem mais comentários. Sim. Então, se você ainda não teve essa Faça oportunidade, cara... Aproveita aqui. É a cerejinha do Sunday. Não se sinta chateado de ter gente Sunday. que pensa diferente de você. Se sinta feliz que tem gente que tem opinião forte. Isso é muito legal. Opa! Beijo pra todo mundo. Eu tô tirando a gente. Me tirar daqui. Beijo. E até a próxima. Tchau. Errei. Todo errado.